Sabe aquela cena lendária do filme 300? Aquela em que o mensageiro da Pérsia chega em Esparta todo cheio de si, com aquela cara de olha só, vim negociar, vou impor meus termos, achando que tá botando banca. Pois é, ele abre o discurso, se acha o diplomata do século e pá! Leônidas olha para ele, levanta o pé e manda o sujeito direto pro fundo do poço. This is Sparta! Loucura! Isso é Esparta! Pois bem, amanhã o nosso mensageiro do Itamaraty, Mauro Vieira, vai tentar fazer a mesma coisa. Só que ao contrário, vai lá em Washington achando que tem algo para oferecer, pedir o fim das tarifas, fingir que o Brasil está em posição de negociar, mas sem tocar na parte chata. Censura, perseguição política e Alexandre de Moraes. Surpresa, surpresa! Os americanos já deram um spoiler do filme hoje. Disseram com todas as letras que a maior parte das tarifas é culpa do nosso próprio Xande Clayson, o pés no peito institucional do Brasil. Então já dá para prever o final. Amanhã, Mauro Vieira vai ser o mensageiro da Pérsia, levando os 2 pés dos Estados Unidos no peito e caindo redondo no poço da tarifa de Moraes. This is Washington. Você já parou para pensar por que o Xandão vive sempre de cara fechada, mal-humorado e mandando prender meio mundo? Pois é, talvez seja porque ele não tem cabelo. A calvície não afeta só a aparência, derruba a autoestima, o bom humor. Homens e mulheres, principalmente na menopausa, sabem bem o peso disso. Mas calma, porque tem solução. Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age direto na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. É fácil de usar, indolor e indicado para todas as idades. E atenção, que ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de 70% e ainda leva um brinde especial. Entrega rápida, resultados rápidos. Então peça já o seu Hair Leo e recupere seu cabelo e sua autoestima, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais um Xandão. Brasilinas e brasileiros, o mundo acaba de descobrir o que nós, brasileiros, já sabíamos há muito tempo. O nosso problema não é econômico, é psiquiátrico. Jamieson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos, deu uma entrevista dizendo, com todas as letras, que as tarifas de 50% aplicadas ao Brasil são por causa da censura e das decisões absurdas do nosso judiciário. Sim, meus amigos, a ditadura de toga chegou ao ponto em que até o Departamento de Comércio americano teve que virar Departamento de Direitos Humanos. Greer explicou o básico, com aquele tom de professor cansado, explicando tabuada para a turma do fundão. Olha, tem 2 tarifas, tá? Uma de 10% que é para todo mundo e outra de 40% que é especial só para o Brasil. Essa extra é por causa de questões políticas, censura e violações de direitos humanos. Traduzindo, 10% é tarifa, 40% é taxa Moraes. Ou seja, o Brasil agora tem IOF sobre liberdade de expressão. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually 2 regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S.
U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. E o mais bonito é que o homem nem precisou citar o nome de Chandler Clayson. Quando ele fala um juiz brasileiro que ordenou empresas americanas a se censurarem com ordens secretas, não precisa dizer o nome, né? É tipo dizer, um político brasileiro que acha que é bonito andar de vermelho e chamar ditador de amigo. A gente já sabe quem é. Aí entra o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, porque sempre tem aquele colega que completa o caos com a cereja do bolo. Ele disse que há preocupações com o tratamento dado a opositores políticos e com a detenção ilegal de cidadãos americanos no Brasil. E citou o caso do Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido aqui em 2021. Sim, o Brasil conseguiu o feito histórico de prender um americano que veio dar palestra. Nem a Venezuela usou tanto. É o tipo de vexame que parece o roteiro de Se Beber Não Case, só que sem o tigre, sem o humor e com Xandão no papel do vilão careca. Greer praticamente desenhou no papel. Gente, 10% é comercial, 40% é censura. E mesmo assim tem gente aqui que não entende. É o mesmo público que achou que imposto sindical era caridade e que PL das fake news era combate à desinformação. A turma do repetindo igual papagaio. Meu amigo, soberania é quando o país decide seu próprio futuro, não quando meia dúzia de togados decide quem pode falar. E para quem ainda acha que os Estados Unidos vão tirar as sanções, eu só lembro da primeira carta do Trump. Ele deixou claríssimo, o motivo das sanções é a perseguição política a Bolsonaro e aos seus apoiadores. Não é o café ruim da embaixada, não é a jabuticaba do Lula, é Xandão. Os bolsonaristas levaram ao governo americano a denúncia de que Chandler Clayson mandou prender até uma cidadã com nacionalidade americana, a Flávia Magalhães. Ou seja, o Brasil não é mais um país soberano, é um sítio de segurança máxima do Xandão. Enquanto isso, o Itamaraty acha que vai resolver tudo numa reunião de quinta-feira. Mauro Vieira vai encontrar Marco Rubio e o próprio Greer. E adivinha quem também está em Washington? Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Sim, os dois já estavam reunidos com gente do Departamento de Estado antes do encontro oficial do Itamaraty. Ou seja, os americanos já ouviram outro lado da história, o lado que a Globo finge que não existe. Eduardo e aliados reforçaram que é preciso pressionar o Brasil por uma anistia aos perseguidos políticos. Enquanto isso, o governo Lula responde: anistia? Não, a gente só quer falar de comércio. Coitados, eles ainda não entenderam que os 10% de comércio estão presos dentro dos 40% de censura. E aí vem o show de stand-up involuntário do presidente. Na véspera da reunião, perguntaram para o Nove Dedos sobre Trump e ele respondeu: eu fui falar com o Trump. Eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei: presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho, significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Amigo, nem o roteirista de Os Trapalhões teria coragem de escrever uma piada tão ruim. Enquanto ele faz gracinha, Greer e Bessent estão lá em Washington falando em censura, perseguição política e violação de direitos humanos.
É tipo o casal brigando e o cara tentando resolver com piada de pavê. E, para completar, o homem ainda veste camisa vermelha, igual ao Maduro, justamente no dia em que a Venezuela estava brincando de Top Gun, mandando F-16 voar contra B-2 americanos. É o crossover que ninguém pediu, Lula versus OTAN. Então, sim, a tal química esfriou, a jabuticaba diplomática que o Lula tentou oferecer azedou, e amanhã promete ser o dia da queda do cavalo. Sabe quando o personagem do desenho animado fica rindo antes de cair no buraco? Pois é, o buraco é a reunião do Marco Rubio. E do outro lado, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo postam um vídeo animadíssimos, direto de Washington, antes da reunião oficial. Fala pessoal, estamos aqui em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. Não é isso, Paulo? Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa, mesmo no meio de um shutdown do governo americano. O governo americano está em shutdown, continuamos sendo maravilhosamente bem recebidos. Falamos bastante sobre as nossas perspectivas sobre o Brasil, sobre qual é a situação política atual, os avanços que houve e os avanços que não houve no país, em relação à questão da anistia, né? Há uma expectativa em relação à reunião amanhã com o ministro das Relações Exteriores e o Marco Rubio. A gente entende que essas conversas são normais, são boas de acontecerem agora. Esse é o momento de acontecer. Os Estados Unidos estão numa posição forte. Vamos ver o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil vai trazer para a mesa. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito para o secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial. É do secretário Bessent, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, e outros atores comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político, que foi reafirmado por Scott Bessent e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder negociador da questão comercial o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política, como seria desejável pelo lado brasileiro. Então vamos aguardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Acho que o mais importante é a gente ver que não houve uma mudança na política externa dos Estados Unidos, tudo permanece como estava. O Brasil vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu pleito e vai ouvir de volta qual é a resposta americana. Qual é a resposta americana? A gente não sabe, a gente não é secretário de Estado, a gente não vai estar dentro da reunião, mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USTR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Ou seja, eles já entregaram o dossiê completo da palhaçada do STF. E a Globo, claro, vem correndo tentar apagar o incêndio. Eduardo Bolsonaro foi escanteado. Marco Rubio está isolado. Isolado? O cara é senador influente, amigo pessoal de Trump e inimigo jurado do Foro de São Paulo. Mas para a Globo, o isolado é ele. É tipo dizer que o Batman está isolado em Gotham enquanto o Coringa está no comando. Eu imagino o desespero da Secom e da redação da Globo nesse momento. Pelo amor de Deus, alguém cria uma manchete para abafar isso. Mas é tarde demais. Os americanos já falaram a real. As tarifas são políticas, não comerciais. E o culpado tem nome e sobrenome, Alexandre de Moraes. Ele conseguiu o feito inédito de transformar o Brasil num país taxado por censura. É a tarifa Moraes, meus amigos. O primeiro imposto da história cobrado por causa de ego. E isso é só o começo. Greer deixou claro, essa é a medida mais branda.
Se a perseguição continuar, vem aí bloqueio total de operações para empresas específicas. Ou seja, a brincadeira de censura começa a pesar no bolso. E o prejuízo vai direto para o povo, para o comércio, para o trabalhador. Tudo por causa de um sujeito que acredita que pode controlar o planeta com uma canetada. E, para piorar, o interlocutor americano é Marco Rubio, que odeia o Foro de São Paulo, odeia Lula, odeia tudo que cheira a comunismo latino. E o Lula vai sentar na mesa achando que está negociando com o Papa Francisco. Meu amigo, Rubio é o tipo que chega na reunião com o crucifixo numa mão e a planilha de sanções na outra. Ele sabe que o Foro de São Paulo foi criado por Lula e Fidel Castro e que agora essa turma está exportando censura disfarçada de regulação das redes. É surreal. 212 milhões de brasileiros financiando o delírio de um lunático de toga. Um homem que acha que pode decidir quem fala, quem cala, quem viaja e quem fica preso. Enquanto isso, o dólar sobe, as tarifas aumentam e o Brasil perde espaço no comércio internacional. Não por má gestão, mas por autoritarismo judicial. A gente está pagando o preço da megalomania de um juiz que confundiu Constituição com o script de Vingadores, a Era de Ultron. E o mais revoltante é que parte da mídia, do Congresso e do empresariado finge que não vê. São os cúmplices do desastre. Gente que se diz neutra, mas que prefere a censura à liberdade, desde que a censura proteja seus contratos. Sabe aquele amigo que diz, não vou me meter? Pois é, aqui, não se meter é o mesmo que aplaudir o desastre. Enquanto isso, do outro lado do continente, os Estados Unidos não estão nem aí para a narrativa da Globo. Eles têm clareza total. Quem gerou metade do prejuízo econômico do Brasil foi Chandelar. E é só o começo. Se a coisa continuar, as sanções podem aumentar e atingir empresas ligadas à censura. O recado é simples. Quer brincar de ditadura? Paga o preço. E para encerrar, tudo isso aconteceu num único dia. Estados Unidos dizendo que as tarifas são políticas. Maduro fazendo cosplay de Top Gun. E Lula de vermelho tentando fazer piadas sobre petroquímica. É o apocalipse tropical. Mas um apocalipse que dá vontade de assistir com pipoca. Porque amanhã, na reunião com Marco Rubio, a comédia pode virar tragédia. Ou melhor, reality show diplomático. Então, se acomode no sofá, abra a Heineken, pega a pipoca e aguarde o episódio final de Tarifa Moraes, o preço da censura. Lá em 300, o mensageiro persa caiu no poço por arrogância. Já o mensageiro brasileiro vai cair no poço por insistir em defender quem cavou o buraco. Parabéns, Mauro Vieira. Amanhã o grito não vai ser "Isso é Esparta", vai ser "Isso é Washington". E o chute vem com tarifa de 40%. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.